Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine a todos, nos inspire, para que tenhamos um bom momento de reflexão com essa temática que nos propuseram, que seria viver ou vivenciar, como vivenciar a vida pela lei de sociedade. Então vamos conversar um pouco sobre esse aspecto da lei de sociedade, que é uma das leis morais constantes lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, que vai ali da questão 614 até a 919A do Livro dos Espíritos. E antes que cheguemos à questão 766, que inaugura a lei de sociedade, vamos começar na 614. Eu não vou falar uma por uma das questões, não. Mas por que na 614? Porque ela é que inaugura, de fato, as leis morais. E a pergunta, ela é significativa, porque pergunta-se aos espíritos o que se entende por lei natural. E os espíritos respondem: é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos a profundidade da resposta. A lei natural, e aí leis físicas, leis morais, são leis de Deus. A lei natural é a lei de Deus, única, e com um objetivo certo, para a felicidade do homem. Então, todas as leis de Deus, ou a lei natural, só tem uma finalidade: a nossa felicidade. Tudo que advém do Criador só nos chega para atender a essa finalidade, a nossa felicidade. E eles acrescentam que essa lei diz-nos o que nós devemos ou não devemos fazer. Então está claro o que devemos, o que não devemos fazer. E acrescentam: e o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejamos a palavra utilizada: infeliz. O que significa o prefixo in? Negação. Vejam, o prefixo in significa negação. Infelicidade é a negação da felicidade. Então vejamos que eles não disseram: e o homem só é triste. Não, o homem é infeliz quando dessa lei se afasta. Ou seja, somos infelizes quando negamos a felicidade. Negar a felicidade não é torná-la inexistente. A felicidade continua existindo, mas nós nos contrapomos a ela. E quando nos contrapomos à felicidade? Quando nos afastamos da lei de Deus. E em corroboração a essa questão 614, nós temos a questão 621, que nos fala sobre onde está escrita essa lei de Deus, a lei natural. Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Interessante. A lei de Deus está escrita em nossa consciência, e essa lei é para a nossa felicidade, o que nos leva a inferir que a felicidade é um estado de consciência, que independe de elementos outros que não sejam a própria consciência. Mas dizia Tácito na Roma antiga:
A consciência é um juiz íntegro, porém algumas vezes fraco, para aplicar em si as sanções que aplica a outrem. E aí nós temos efeitos modulatórios na lei de Deus, segundo a consciência de cada um, segundo o nível de consciência de cada um. Para que olhemos a sociedade, é preciso que entendamos que o nosso olhar se faz a partir da nossa consciência. Que embora a lei de Deus impere, e impera, nós vamos decodificando-a em função do nosso estado de consciência. E daí que vamos à questão 766. Com essa ideia de estado de consciência. Até porque, quando olhamos as chamadas parábolas do reino do Cristo, todas elas nos levam a um ponto só. Sem analisar o aspecto didático das parábolas, mas pensemos as parábolas do reino. Jesus dizia, dependendo dos interlocutores, o reino de Deus é semelhante a... E falando com camponeses, há um homem que semeou a semente, e à noite, vindo o inimigo, semeou o joio. E segue a parábola. Quando falava com pescadores, ele dizia, há um homem que foi ao mar e jogou as redes, e pegou peixes grandes e pequenos. E a parábola segue. Ou semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. E a parábola segue. Ou semelhante ao homem que encontrou uma pérola. E sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. E a parábola segue. Ou semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou o fermento e a massa cresceu. E segue a parábola. Em todas essas parábolas, nós temos um elemento comum, presente em todas elas. Onde se semeia uma semente? Dentro de um sulco. Onde se pesca um peixe? Salvo o meu caso, que pesco no supermercado. Mas onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde estava o tesouro? Enterrado em um campo. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. E o fermento em uma massa age de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. O que nós temos em comum nessas parábolas? Interioridade. Interiorização. O reino de Deus, dizia o Cristo, não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Consonância perfeita com a questão 621 do Livro dos Espíritos. Ou a questão 621 em consonância perfeita com essas palavras do Cristo dentro de nós. E quando falamos em sociedade, então, nessa questão 766, nós a colocamos como parte da lei natural, porque essa é a pergunta. Se a vida em sociedade faz parte da lei natural. E os Espíritos respondem que sim, que o homem foi feito para viver em sociedade. E não foi dada ao homem todas as suas faculdades, dentre elas a fala, para viver isolado. É isso que eles respondem na questão 766. Que fomos feitos, simbolicamente o verbo fazer, fomos feitos para viver em sociedade. Que é uma ideia até aristotélica, do homem ser um ser social. Mas somos sim seres sociais. Por que
se olharmos a questão seguinte, 767, a mesma 768, nós teremos que os Espíritos dizem que nós não podemos viver no isolamento, a 767, pois no isolamento nós nos embrutecemos. E na 768 diz que nós não possuímos todas as faculdades para vivermos isolados e para nos bastar a nós mesmos. Então não há dúvida que fomos feitos para viver em sociedade, para exercer nos nossos direitos, deveres, nossas ações, nossos pensamentos em comunicação com os demais. O que nos leva à questão 919 que Marco aqui tratou, que eu falo que é uma pergunta bem mineira. Vocês vão entender. Como mineiro eu entendo disso. A pergunta diz: qual é o meio prático e eficaz? É a pergunta que quer o menor esforço para o maior e melhor resultado. E é típico nosso. Falou que é custoso, não dá certo para nós mineiros. Então veja a pergunta: qual é o meio prático? O que é prático? Vai fazendo. E eficaz, ou seja, que surta efeito. Então quer uma coisa simples, fácil, mas que dê resultado. É uma pergunta mineira, tipicamente. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho dá uma aula na questão 919A sobre o autoconhecer-se pela autoanálise. Mas nós temos duas outras formas de autoconhecimento também: pela dor, pelo sofrimento e pelo convívio com o semelhante. A convivência é a escola bendita, porque na convivência com o semelhante eu posso analisar-me a mim mesmo pelas minhas reações às ações do meu semelhante. E a sociedade, então, é essa escola. Por isso a lei de sociedade, por isso as leis morais nos conduzirem a condições de felicidade. Felicidade por conviver com pessoas, tendo nessa convivência a oportunidade de me conhecer. E poder fazer aquilo que Santo Agostinho colocou na questão 919A. Ver o que há em mim para ser modificado, para ser melhorado. Posso fazer a autoanálise em cada convivência, em cada situação de convivência. Como me olhar na convivência? Pensemos. Como nós somos entre estranhos? Como nós somos entre os conhecidos? Como nós somos em casa? Como nós somos na rua? Entre estranhos, por favor, muito obrigado, não seja por isso. Você primeiro, com licença. E em casa? Cala, quieta, sente aí, silêncio. Veja, eu sou quem? O de casa ou da rua? Na rua, entre os estranhos, eu me mostro como eu quero que me vejam. Em casa, eu me mostro como eu sou. A primeira sociedade que eu tenho, família. Que conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito renasce no meio em que já viveu, para restabelecer as relações destruídas
de vivências anteriores. Começamos ali. Entre estranhos, alguém aqui trabalha no comércio, balconista, atendente, sábado, 3 da tarde, já guardando a última peça de roupa na prateleira, já pensando assim, agora vou-me embora, e só segunda. E aí você se vira, chega um cliente estranho, você nunca viu, nunca ouviu. E ele diz assim, você já está fechando a loja? Que isso, essa loja não fecha, faça favor, vamos entrar. Fique à vontade, e aí desce toda aquela roupa, mostram-se as roupas, e o cliente diz assim, eu estou meio assim em dúvida, eu vou voltar segunda-feira. Pois não, volte segunda-feira, está aqui meu cartão, procure-me que eu faço questão em atendê-lo. Guardo tudo de novo, vamos embora. No outro sábado. Situação idêntica. Guardando a última peça de roupa, 3 horas da tarde, já louco para ir embora, chega um cliente, conhecido, amigão, e fala assim, você já está fechando a loja? Estou, volta segunda-feira. Por que o estranho eu trato bem? E o íntimo, o conhecido, eu trato com certa indiferença. Andando pela rua, cruzamos com alguém, encontramos-nos com alguém, e conhecido, mas pensando em várias coisas, não percebemos a pessoa, e ela diz assim, você não vai me cumprimentar, não? Você dormiu comigo? Quer dizer, quem dorme junto não se cumprimenta. A lógica é essa, então? Você não vai me cumprimentar? Você dormiu comigo, por acaso? Quer dizer que marido e mulher, então, esposo, não se cumprimenta. Acorda cada um para o seu canto e dane-se. Veja o que está incrustado na nossa cultura. Porque quanto mais íntimo, mais distante. Quanto mais íntimo, mais nós somos o que somos. Basta observar, quando se pergunta no Livro dos Espíritos, lá pela questão 461 até 464, qual dos pensamentos são nossos e quais são sugeridos pelos Espíritos? E eles respondem o quê? Que aquele primeiro que se nos vem são nossos. Ou seja, quando eu ajo por reflexo, quando eu ajo por, aspas, instinto, é o que eu sou. E aí em casa eu só ajo naturalmente, sem pensar. E quando eu ajo sem pensar, me mostro como eu sou. Porque pensando, vai que não pega bem, então deixa eu mudar a conduta, o que vão falar de mim, etc. Por isso a convivência. Por isso a intimidade vai abrindo esses espaços para que nós nos mostremos como nós somos, indiferentes, algumas vezes rancorosos, amorosos, cuidadores, cada um se mostra como é. E algumas vezes as pessoas dizem, não, mas Simão, mas quando nós convivemos demais, estamos sempre juntos, acaba que a rotina nos distancia. E eu pergunto, o que é rotina? É fazer a mesma coisa sempre? É isso, rotina? Ótimo. Vocês almoçaram ontem? Anteontem também? Almoçaram na quinta-feira? Vocês almoçam todo dia? Mas isso é uma rotina danada, não sei como é que vocês aguentam almoçar todos os dias? Dormiram essa noite? A noite passada? A outra noite? E querem dormir hoje de novo? Mas todos os dias tem que... Mas isso é uma rotina, eu não aguento isso. Veja, se rotina é fazer a mesma coisa sempre, não comemos, senão fruto da rotina. Não. Por que não é fazer a mesma coisa sempre? Porque cada dia estou com uma fome diferente. Lá em Minas nós dizemos, eu quero comer um trem diferente, principalmente no domingo à tarde, que você não tem nada para fazer e passa a achar que tem fome.
e abre a geladeira cheia, você fala assim, para a criança, fala assim, mãe, filho, está cheio de comida, mas eu quero um trem diferente. Não quer nada. Mas se rotina é fazer a mesma coisa sempre, então nada disso poderia ser rotineiro. O que nos leva a uma letra de música, que óbvio, dos anos 70, lógico que eu não conhecia essa música, meu pai que me contou sobre isso, óbvio, que diz assim, todo dia ela faz tudo sempre igual. O pai de vocês também contou isso para vocês. E me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde é que está a rotina nessa letra? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde é que está a rotina? Todo dia ela me acorda. A rotina está no sorriso pontual. Nós não sorrimos de hora marcada. O sorriso é fruto de um sentimento, e sentimento não tem diapasão, sentimento não tem hora. É quando eu me sinto. E quando o sorriso é pontual, aí sim virou rotina. Eu transformei meu sentimento em algo simplesmente cultural. E a rotina está aí. A rotina não está em fazer a mesma coisa sempre. A rotina está em sempre ser o mesmo quando se faz a mesma coisa, não melhorando-a, não valorizando-a, não transformando-a. E é isso então que faz com que nós nos tratemos mais próximos, distantes. Porque reduzimos o nosso sentimento, puro e simples, a uma convivência. E não elevamos a convivência ao nível do sentimento. Por isso a lei de sociedade nos é necessária. Por isso a convivência é uma escola de autoaprendizado. Não para que eu aprenda sobre a outra pessoa, mas para que eu aprenda sobre mim mesmo. Para que eu possa me observar nas minhas atitudes e fazer aquela pergunta que Santo Agostinho sugeriu na questão 919A do Livro dos Espíritos. Não só perguntar o que eu fiz, mas por que eu fiz. Porque muitas vezes fazemos atos bons com interesses escusos. O que nos faz lembrar uma fala de Leon Denis, no capítulo 24 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando ele diz, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Por isso Santo Agostinho pediu que perguntássemos, ou perguntássemos, não somente o que fizemos, mas por que fizemos. E ele acrescenta, as respostas serão para ti um indicativo de algo que precisais mudar. Veja, e a convivência vai indicando isso para a gente. Por isso a lei de sociedade. Por isso precisamos conviver e estabelecer o relacionamento interpessoal. Entre nós, entre as pessoas. O relacionamento interpessoal em que cada um de nós respeita cada um dos outros e cada um dos outros respeita a nós. Numa convivência que eu não posso exigir retorno daquilo que eu faço, retorno de outra pessoa. Uma convivência que eu não posso me dizer para que me amem porque eu amo as pessoas. Mas uma convivência que simplesmente me leva a sentir e a agir. Como num poema de Carlos Drummond de Andrade, conterrâneo lá mineiro. Ele dizia, João amava Teresa, que amava Raimundo,
que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Veja, o fato de eu amar uma pessoa não obriga essa pessoa a amar-me, e mais não me desobriga, no bom sentido, de deixar de amá-la. Amá-la ficou um cacófato de a amar. Vejam, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. E como é que ele faz o desfecho dessa história? Na estrofe seguinte. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim se suicidou e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Veja, o desfecho não é o que eu quero, não é o que eu exijo. O desfecho é a consequência daquilo que eu faço. A vida, ela não age. A vida, ela reage. A vida nada nos dá, senão a devolução daquilo que nós damos a ela. Viva com otimismo, a vida é otimista. Viva com bom ânimo, a vida nos anima. A vida devolve aquilo que nós damos para ela. E na convivência, o que nos volta é aquilo que nós fazemos. Não posso exigir amor, posso amar. Não posso exigir respeito, posso respeitar. Porque na convivência, muitas vezes nós tentamos algo impossível. Mudar o comportamento do outro sem antes mudar o nosso. Isso é impossível. Tentar mudar o comportamento do outro sem antes mudar o nosso. Sem clima não há mudança. E o primeiro passo é aquele que já compreendeu que muitas vezes ceder é ganhar. Numa relação conjugal, é um contrato, na verdade, de cessão. Cessão individual para que haja ganho coletivo. Cedem cada um dos cônjuges. Cede cada um dos cônjuges. Ganha o casal. Aquela união que já se pensa no que vou ganhar, já começo perdendo. Como aquele casal de noivos, que vai se casar, o casal, e a noiva chega para a mãe e fala: mãe, eu vou me casar. Ela fala: minha filha, mãe mineira, minha filha do céu, você vai se casar com aquele moço? Vocês dois brigam o dia todo. Pode deixar, mãe. Depois que nós nos casarmos, a frase: eu mudo ele. Assim, porque mineiro não separa palavras. Mudo ele. Mudo a ele. E a mãe chega para o filho e fala: meu filho do céu. Porque filho só é do céu. Lá em Minas é assim. Filho do céu. Mas você vai se casar com aquela moça, vocês dois brigam o dia todo. Pode deixar, mãe. Depois que nós nos casarmos, eu mudela. Mudela, mudele, mudela, mudele. Eles conseguem. Ele a transforma, ela o transforma. Ele fica igual ela era, ela fica igual ele era. Diferente do mesmo jeito. Isso não é assim. Pode deixar, mãe. Eu me transformo. Pode deixar, mãe. Eu me transformo. E os dois ganham. Há um provérbio chinês que diz: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. E um espírito amigo, irmã Rosália, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar.
mais tolo. Calado eu já sou. Ela nos chama por tolos e nós achamos ótimo. Porque ela diz, para um mais tolo, já parte do princípio que eu sou tolo. O outro é mais, porque resolveu falar. Então, nem que seja para sermos menos tolos, ouçamos mais, falemos menos. Essa é uma das regras da convivência. Por que falamos tanto? Porque existem duas regras para uma convivência. Só duas. A primeira regra é que todo mundo tem razão. E a segunda regra, todo mundo tem razão. Porque na convivência sempre todo mundo tem razão, ninguém não tem razão. E aí disputam-se as razões. O que nos leva a pensar que na vida em sociedade precisamos desenvolver três características. Desenvolver a compreensão, desenvolver a sensibilidade, desenvolver o sentimento. Desenvolver a compreensão, dizia Emmanuel, quem não está disposto a tolerar, tolere-vos, compreensão. Quem não está disposto a tolerar não é digno de conviver e servir. Tolerar não no sentido de aguentar, mas de compreender. Desenvolver a compreensão. Dizem que um homem estava colocando flores no túmulo de um falecido seu. Ele olha no túmulo ao lado, tem um chinês colocando um prato de arroz. E ele se vira para o chinês e fala, você acredita que o seu falecido virá comer o arroz? E ele responde, sim, quando o seu vier cheirar as flores. Pontos de vista. Vejam, desenvolver a compreensão. Compreender a visão do outro. Não significa concordar, mas compreender. Posso até não concordar em nada, mas eu preciso compreender pela visão dele, a empatia. Saber me colocar no lugar do outro. Para ver se com a visão dele eu não teria o mesmo comportamento. O que não significa excusá-lo, mas perceber que há alguma lógica na visão dele, reducionista ou sofismática, mas existe um fundamento para ele. Desenvolver a compreensão. Desenvolver a sensibilidade. Não somente compreender o outro, mas perceber a outra pessoa. Ser sensível a ela. Pugnamos ou propugnamos por valores morais bem trabalhados aqui pelo Marco. E um dos valores nós chamamos de verdade. Há pessoas que dizem, sou verdadeira. Para mim, a verdade está acima de tudo. Doa a quem doer. Eu falo e pronto. Ok. Seja verdadeiro, mas não seja ofensivo. Porque a verdade, ela não pode escandalizar. A verdade, dizia Francis Bacon, não é filha da autoridade, mas sim filha do tempo. Que nos leva ao Eclesiastes, lá no capítulo 3, versículo também 3º, no Velho Testamento. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de falar, há tempo de ouvir. E outros tempos que são colocados ao longo do capítulo. Há tempo de falar, há tempo de ouvir. E qual é o tempo de falar? Quando o interlocutor está no tempo de ouvir. Porque senão estaremos jogando pérolas aos porcos. Porque uma verdade dita para ouvidos mentirosos se transforma em uma mentira. No diálogo de Jesus com Pilatos, Pilatos lhe faz 3 perguntas. Sois rei?
tu o dizes. Ou, segundo Lucas, meu reino não é deste mundo. Que vieste aqui fazer? E Jesus responde, dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, e o que é a verdade? Qual foi a resposta dada para Jesus? Essa que vocês me deram, o silêncio. Verdade é um valor tão nobre que não se fala para ouvidos mentirosos, para ouvidos que possam sofismá-la. A verdade é comedida, tem a hora, tem a forma. E há aqueles que dizem, não, eu sou assim verdadeiro, eu falo de bate pronto, eu vou falar umas poucas e boas. Primeiro, não são poucas. Vai ser assim um desaguar, uma catarse. E muito menos boas, porque está eivada de raiva. Ser sensível não é mentir, mas ponderar a hora da verdade, que é a hora que o interlocutor vai saber ouvir. Isso é ser sensível. Ser verdadeiro, mas não ser ofensivo. Muitas vezes em um diálogo ou num debate pressupõe disputa, vencedor, o diálogo pressupõe troca de ideias. Um diz algo e o outro diz assim, eu discordo de você. Está certo, ele está correto, mas poderia ser dito de maneira diferente. Posso dizer a mesma coisa, mas com sensibilidade eu posso dizer de maneira diferente. Dizendo, em vez de discordo de você, dizer, interessante sua ideia, mas eu penso de maneira diferente. E ele vai dizer, como que você pensa? E se eu disser, eu discordo de você, ele vai pensar, quem é ele para discordar de mim? Já crio a contenda mental. Coisa simples. Se você chega num hospital, num consultório e tem lá assim escrito, sala de espera. É verdade, você vai esperar como ninguém ali. Sala de espera. Mas eu posso ser mais sensível e escrever recepção. Vou continuar esperando do mesmo jeito, mas me sentindo recepcionado e não decepcionado. Posso ser verdadeiro, basta não ser ofensivo, saber ponderar, saber usar as palavras, cuja função, na questão 766, dizem os Espíritos que é para vivermos em sociedade. E se olharmos o Evangelho joanino no seu primeiro capítulo, que nos remete ao Gênesis no primeiro capítulo, veremos que a função da palavra, do verbo, do logos, é criar. Tudo que foi feito por causa do verbo. Essa frase do evangelista João nos leva ao Gênesis. Porque na parábola da criação, tudo que foi feito com a precedência da expressão, e Deus disse, haja luz. E Deus disse, cresça as ervas. E Deus disse, tudo que foi feito por causa do verbo, ou seja, a palavra, ela só tem uma finalidade, criar. Quando a usamos para destruir, desvirtuamos o seu sentido, que é criar, única e exclusivamente. Então, numa convivência, como nos fala Emmanuel, quando tua palavra não ajuda, cala-te. E acrescenta a ele, todas as vezes que disseres algo a respeito da conduta do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Sensibilidade. E desenvolver o sentimento. Não só compreender, não só perceber a outra pessoa, mas senti-la. Sentir a outra pessoa. Lidar com as adversidades. Lidar com aquilo que as pessoas fazem que nos desagradam. Ou com o que fazemos que desagrada às pessoas. Ter o sentimento para envolver a pessoa. Mas normalmente o sentimento que temos na convivência é mágoa. E usamos o verbo magoar
de forma errada. O verbo magoar é um verbo pronominal, é um verbo reflexivo. Para conjugá-lo, eu preciso de um pronome pessoal. Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, ele se magoa. Mas como nós usamos? Ele me magoa. E o correto seria eu me magoo com ele. Porque a mágoa é um sentimento que eu desenvolvo e não outro que me põe. A mágoa é minha reação ante a ação do outro. A mágoa é uma demonstração de egoísmo profundo. Quando que alguém me magoa? Quando alguém não faz aquilo que eu queria que ele fizesse. Ou seja, ele não correspondeu à minha expectativa, mas eu não avaliei qual era a expectativa da própria pessoa. Por isso é eu me magoo e não ele me magoa. Eu me magoo com você, porque eu é que decidi magoar-me. Como nos fala André Luiz, guardar a mágoa é permanecer na sombra. A pessoa me magoa e ela vai dormir, vai comer e eu não durmo e perco o apetite. E é ela que me magoa. Eu me magoei com ela. Eu pedi mais do que ela poderia fazer, eu esperei mais do que ela poderia fazer. Ela não fez o que eu queria, ela não fez o que eu determinava. E aí surge a mágoa. Mágoa é um veneno que eu tomo e quero que o outro morra. E ele não morre de jeito nenhum. E aí eu fico magoado. Eu fico imaginando, desculpe-me o parêntese, não, o colchete ou a chave. Jesus, questão 625, é o nosso guia e modelo. E aliás são dois elementos, guia e modelo. Guia a gente segue, modelo a gente copia. Jesus é para ser seguido e copiado, Ctrl+C, Ctrl+V. Como é que ele faz? Pá, Ctrl+C. Como é que eu vou fazer? Ctrl+V. O que nos leva a pensar que tudo que eu fizer ou for fazer, eu preciso primeiro pensar como Jesus faria o que eu vou fazer. Aí eu estou seguindo a questão 625, modelo. Mas Jesus, ele escolheu, literalmente, a dedo, as pessoas que iriam segui-lo. Ele nominou os 12 homens melhores da Palestina. Os 12 que ele entendeu, esses são os, mineiramente, os cara. Mineiro também não põe plural em nada. Para quê? O artigo já está no plural. Para quê que eu vou gastar uma letra a mais no verbo, no substantivo, aliás? Para quê? Já está mostrando lá no artigo que está pluralizado. Então, os cara, todo mundo entendeu. Economia mineira. Pão duragem. Mas pensemos, ele escolheu os 12, nominando Levi, João, Simão, o outro Simão também, Judas, o outro Judas também, Bartolomeu, e aí foi, chamando um por um. Os 12 melhores. Um trai, o outro nega, e 9 fogem quando ele é preso. Olha que turma boa, gente fina. Só um ficou lá perto, João, o jovem, que achamos que jovem não tem força de vontade, o único que ficou lá. Não sei, tá? O único que não morreu supliciado foi João. Os outros todos tiveram seu suplício. Mas vejam, ele é crucificado e apresenta-se para esses, à exceção de Judas que se apresentou antes, para quem ele se apresentou antes. Se apresenta para esses 11 e diz o quê? Se fôssemos nós, o que nós diríamos? Magoei. Vocês que andaram comigo, a hora que eu precisei, vocês fugiram, estou decepcionado. Mas o que Jesus disse? A paz esteja convosco. Quando ele entra em Jerusalém, saudado, ovacionado, tapetes colocados no chão, flores, passam-se alguns dias, e essa mesma turma diz o que para ele?
crucifique-o. Ele é içado à cruz, e lá da cruz ele olha para a turma e diz o quê? Se fôssemos nós diríamos o quê? Mineiramente falando, pode deixar. Deixa comigo. É esse o pagamento que vocês me dão, né? Curo aqui, curo ali, agora vocês fazem isso comigo. Estou magoado. Mas o que ele disse lá de cima? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não se magoava, porque ele entendia o momento de cada pessoa. Ele sabia a hora certa, como vemos no capítulo 16 do Evangelho de João. Muitas coisas ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Ou seja, agora não. Basta o que eu estou ensinando. Depois, aguarda o momento certo. E nós queremos que as pessoas ajam sempre do jeito que nós queremos. Falta-nos o sentimento para lidar com as pessoas. Não que isso seja uma receita, mas conviver, viver em sociedade, sem desenvolver a compreensão, sem desenvolver a sensibilidade, sem desenvolver o sentimento, é como se vivêssemos no isolamento, como se vivêssemos sozinhos. Quando o nosso amor exige, é como se não amássemos. Porque a convivência é esse exercício de fazer o melhor que eu puder. Como diz Emmanuel, se queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Mas não trabalhes pensando somente no resultado. Trabalha o mais que puder. Trabalha o mais silenciosamente que puder. Trabalha o mais amorosamente que puder. E deixa o resto para Deus, que te deu a chance de viver e servir. A vida em sociedade é isso. A vida em sociedade, parafraseando Herculano Pires, quando ele se refere ao centro espírita, para viver em sociedade, a nossa missão não é servir o mundo, a Deus através do mundo. É servir o mundo através de Deus. Porque o mundo nada pode dar a Deus, senão o cumprimento das suas próprias leis. E as suas leis se resumem no amar, no amor, no conviver amorosamente, afetuosamente. Aquele amor cantado e decantado pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 13 do Evangelho, da carta primeira aos Coríntios. Que ele descreve o amor, que o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, o amor não arde em ciúmes, o amor nada exige, o amor tudo crê, o amor tudo ama. Esse é o amor. E não a paixão cantada por Luís de Camões, lá no século XVI, no seu poema Cântico ao Amor, que trata do amor sensação e não do amor sentimento que Paulo tratou. O amor sensação, ele confunde-nos, como escreveu Camões. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andando por entre as gentes, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe em se perder, é ter para com quem nos mata lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Qualquer semelhança com a música Monte Castelo, do Renato Russo, não é mera coincidência. É uma compilação muito bem feita, porque Renato Russo soma ao amor sentimento o amor sensação, para dizer que quando aqui estamos, nós nos confundimos. E muitas vezes nos perdemos nas sensações, esquecendo-nos do sentimento.
E, paradoxalmente, ele dá nome a essa música de Monte Castelo. Por que paradoxalmente? Porque ele faz alusão àquele povo pacífico não beligerante que vai para a Segunda Guerra na tomada do Monte Castelo, com aqueles seus chamados co-irmãos. E aí ele acha uma incongruência e põe justamente no amor o título de Monte Castelo, para que reflitamos se na convivência, no afã de amar, não estamos oprimindo. Se na convivência social, no afã de envolver as pessoas, não estamos nos isolando. Se estamos cuidando somente de nós mesmos e não olhando os demais. E encerrando com uma parábola que diz que um homem chamado Zantur, um religioso muçulmano, que fazia suas orações todos os dias, as 5 orações, uma vez por dia ele ia à mesquita, e um dia ele, subindo a escadaria da mesquita, ele se encontra com um mendigo, que lhe pede um donativo. Zantur põe a mão ali na túnica, tira uma moeda, dá àquele homem, mas senta-se com ele, ali na escadaria, e começa a perguntar sobre a vida dele, por que estava naquela condição, e o que mais ele podia fazer para ajudá-lo, que não fosse só uma esmola. E num passe de mágica, aquele homem se transforma num Elohim, o equivalente à tradição judaica, anjo. Transforma-se no Elohim e diz, eu não sou um mendigo, eu sou o Elohim que vim a mando de Alá para medir e testar a bondade das pessoas. E deu-me o poder Alá para que as pessoas que fossem boas para comigo, eu pudesse conceder a elas 5 minutos dentro da Gruta do Destino. A Gruta do Destino é onde se encontra o livro da vida. E o livro da vida é onde se encontram todos os nomes dos habitantes da terra, com os passado, presente e futuro expressos. E foi dado a Zantur 5 minutos para que ele pudesse ficar na gruta, e deu a ele ainda uma pena, uma caneta e uma borracha, um apagador, para que ele pudesse apagar o seu futuro e reescrevê-lo do jeito que ele quisesse. E o que ali estivesse escrito, aconteceria. Num passe de mágica, ele se vê dentro da gruta. E olha naquela mesa um livro enorme, e abre o livro, e percebe que no livro os nomes estão colocados em ordem alfabética. E logo na primeira letra A, ele se depara com o nome que lhe era conhecido, Abdul. E se lembra que Abdul havia sido um juiz que o condenara à prisão por não ter pago uma dívida. Ele confere o passado escrito ali e vê que de fato é o juiz, e aí, movido por um sentimento de justiça, vingança, ele vai e apaga o futuro daquele juiz, que era um futuro de benesses, porque era um homem justo, e escreve dificuldades para o seu futuro. Embora tivesse feito um ato bom, não tinha bondade na sua totalidade. E ele se vê justiçado e segue. Na letra S, ele se depara com outro nome, Samira. E se lembra que Samira havia sido sua noiva, que rompera o noivado envergonhada da prisão de Zantur. E ele então, não conformado com isso, confirma se tratar de Samira, porque afinal ele era justo, ele não queria prejudicar ninguém, senão aqueles que mereciam justiça, a vingança. E ele vai lá e olha o futuro de Samira, era um futuro belíssimo, e ele apaga aquele futuro e escreve um futuro de dificuldades. Inclusive ela não se casaria, que eu não sei se é dificuldade. Ela não se casaria. Vingado, ele chega à letra Z, Zantur. E quando ele olha o passado, ele já se assusta, porque aqueles 2 atos que ele acabara de praticar já estavam escritos ali. Ele se assustou, olhou o seu futuro, dificuldades, ação e reação, dificuldades, e ele então se acalma, pega o apagador, e quando vai apagar o seu futuro, acabam-se os 5 minutos. E da mesma forma ele se vê de fora da gruta, lá na escadaria, conversando com Elohim, o livro da vida aberto com o seu futuro expresso, ele com o apagador e a pena na mão, e nada pôde fazer para cuidar da sua vida, porque ficou cuidando negativamente da vida dos outros. Quando nós vivemos a vida preocupados no prejuízo alheio,
a vida se esvai, como se fossem 5 minutos. E quando acordamos, acordamos na fila da reencarnação, aguardando alguns anos, se não décadas, se não séculos, para tentar voltar e refazer aquilo que não precisávamos ter feito. Porque a vida em sociedade é para nós crescermos, não nos prejudicar. É para nós nos elevarmos, não nos rebaixar. Agradeço a paciência de vocês por esses minutos, rogando a Deus que os abençoe. Obrigado.